Olá, voltamos para mais um capítulo do nosso livro Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier. Hoje é o capítulo 35. Cheguei a pensar às vezes que o espírito de Amadeu era, antes de mais nada, linguagem, dissera Melody, lá para o fim da conversa, que a sua alma era feita de palavras, algo que nunca vi em nenhuma outra pessoa. Gregórios lhe mostrara o trecho sobre o aneurisma. Ela tampouco soubera daquilo, mas houvera outra coisa que ela se lembrava agora. Ele estremecia toda vez que alguém utilizava palavras que tinham a ver com o passar, correr, esvair-se. Lembro-me, sobretudo, de correr e passar. Aliás, ele reagia muito intempestivamente às palavras, como se elas fossem muito mais importantes do que as coisas. Quem quisesse compreender meu irmão devia saber disso, antes de mais nada. Ele falava da ditadura das palavras erradas e da liberdade das palavras certas, do calabouço invisível do kitsch linguístico e da luz da poesia. Era possuído pela linguagem, enfeitiçado pelo seu poder. Era alguém que uma palavra falsa podia ferir mais do que um punhal. E depois tinha aquela reação intempestiva às palavras que tinham a ver com transitoriedade e efemeridade. Depois de uma das suas visitas em que revelou essa sua nova sensibilidade, eu e meu marido passamos metade da noite acordados, tentando adivinhar o que podia estar por trás daquilo. Não essas palavras, por favor, não essas palavras, ele dissera. Não nos atrevemos a perguntar por quê. O meu irmão podia explodir como um vulcão. Gregório sentou-se na poltrona de Silveira, no salão, e começou a ler o texto de Prado que Melody lhe dera. Ele tinha um pânico enorme que isso pudesse parar em mãos erradas, dissera ela. Talvez o melhor fosse destruí-lo, dizia ele. Mas então acabou me entregando o texto para que eu o guardasse. Eu só podia abrir o envelope depois de sua morte. De repente, entendi tudo. Prado escrevera o texto nos meses de inverno, depois da morte da mãe, e o entregara a Melody pouco antes da morte de Fátima, na primavera. Eram 3 trechos, iniciados em folhas diferentes e que diferiam também na tonalidade da tinta. Embora se completassem numa longa despedida à mãe, não havia qualquer saudação. Em vez disso, o texto tinha um título, como na maior parte das anotações do livro. Despedida falhada à mamãe. A minha despedida de ti terá forçosamente que fracassar, mamãe. Não estás mais entre nós, e um verdadeiro adeus teria que ser um encontro. Esperei tempo demais, e evidentemente isso também não é um acaso. O que é que distingue uma despedida honesta de uma despedida covarde? Uma despedida honesta de ti teria sido a tentativa de chegarmos a um acordo sobre como foi aquilo com nós dois, comigo e contigo. Pois é este o sentido de uma despedida na verdadeira e plena acepção da palavra, que 2 pessoas, antes de se deixarem,
se entendam sobre como se viram e como se compreenderam uma à outra. Sobre aquilo que entre eles foi bem sucedido e o que fracassou. Para isso é necessário ser destemido. Deve-se conseguir suportar a dor com as dissonâncias. Também se trata de aceitar o que foi impossível. Despedir-se é também algo que se faz consigo próprio, assumir-se perante o olhar do outro. A covardia de uma despedida, ao contrário, consiste na idealização, na tentativa de mergulhar aquilo que já passou em uma luz dourada e de excluir todos os lados negros, mentindo. O que então se perde não é nem mais nem menos do que o reconhecimento de si próprio, naquelas características que originaram os lados escuros. Tu conseguiste realizar uma obra-prima comigo, mamãe, e eu escrevo agora aquilo que há muito tempo deveria ter lhe dito. Foi uma obra-prima pérfida que pesou na minha vida como nenhuma outra coisa. Tu me deixaste saber, e não cabia a menor dúvida sobre o conteúdo dessa mensagem, que esperavas de mim, o teu filho, nada menos do que ele fosse simplesmente o melhor. Não importa nem em que ele seria o melhor, mas as minhas realizações teriam que superar as realizações de todos os outros. Não apenas superar simplesmente, e sim de forma absoluta e esmagadora. A perfídia consiste em que jamais disseste isso. A tua expectativa nunca assumiu uma expressão tal que me tivesse permitido tomar posição, refletir sobre aquilo e rebatê-las também no nível emocional. No entanto, eu o sabia, pois existe um conhecimento que se inocula numa criança indefesa, gota por gota, dia após dia, sem que ela perceba nem mesmo minimamente esse conhecimento que se acumula silenciosamente. Esse conhecimento discreto se propaga dentro dela como um veneno insidioso, infiltra-se nos tecidos do corpo e da alma e determina a cor e as nuances da sua vida. Deste conhecimento que age despercebidamente e cujo poder está no fato de se manter oculto, nasceu em mim uma teia invisível de expectativas inflexíveis e impiedosas em relação a mim mesmo, tecido pelas cruéis aranhas de uma ambição nascida do medo. Quantas vezes, com que desespero e com que comicidade grotesca eu me debati mais tarde na tentativa de me libertar, para acabar me enredando cada vez mais. Era impossível me defender contra a tua presença, pois a obra que realizaste foi perfeita demais, sem erros, uma obra-prima de uma perfeição acachapante, de tirar o fôlego. Faz parte da perfeição o fato de não apenas teres omitido as tuas expectativas sufocantes, como também teres escondido as mesmas sob palavras e gestos que expressavam o contrário. Não digo que tenha sido um plano consciente, astuto e traiçoeiro. Não,
Tu própria acreditaste nas tuas palavras enganosas e foste uma vítima daquela camuflagem cuja inteligência de longe superava a tua. Desde então, sei como as pessoas podem ficar entrelaçadas e unidas na mais profunda substância e perpetuamente presentes, uma para a outra, sem que tenham a menor noção disso. E há mais uma coisa que fazia parte da maneira artística com a qual tu, escultora criminosa de uma alma alheia, me moldaste segundo a tua vontade. Os nomes que escolhestes para mim: Amadeu Inácio. A maior parte das pessoas nem sequer pensa nisso. De vez em quando, alguém me diz alguma coisa sobre a melodia. Mas eu sei melhor, pois eu tenho dentro de mim o som da tua voz, um som cheio de uma vaidosa devoção. Querias que eu fosse um gênio. Foi-me destinado possuir uma leveza divina. E ao mesmo tempo, deveria eu encarnar o rigor assassino de Santo Inácio e exercer as suas capacidades de general do sacerdócio. Pode parecer cruel, mas a expressão é a melhor possível. A minha vida foi determinada por uma intoxicação maternal. Será que dentro dele havia uma presença oculta e determinante dos pais, camuflada e vertida ao contrário? Perguntou-se Gregórios, enquanto caminhava pelas ruas silenciosas de Belém. Viu diante de si o livrinho fino, onde a sua mãe anotava tudo o que ganhava com a faxina. Os óculos pobres com os aros pagos pela caixa e as lentes sempre sujas, através das quais ela o fitava, cansada. Se eu pudesse voltar a ver o mar, mas nós não temos dinheiro para uma viagem dessas. Ela tinha tido uma beleza, até mesmo um brilho, em que há muito tempo ele já não pensara mais. A dignidade com a qual encontrava na rua pessoas cuja sujeira costumava limpar. Nenhum vestígio de submissão. O seu olhar mantinha-se no mesmo nível daqueles que a pagavam para que trabalhasse ajoelhada. Será que ela pode mesmo? Perguntara-se ainda menino, para depois se orgulhar dela quando voltava a observá-la. Se não fossem os romances regionais de Ludwig Grundhofer, aos quais recorria em suas raras horas de leitura. Agora também você se esconde atrás dos livros. A sua mãe não fora uma leitora. Era doloroso constatar isso, mas a sua mãe nunca fora uma leitora. Qual é o banco que me concederia um crédito? Gregórios ouviu a voz do pai. Ainda mais para isso. Viu a sua mão grande com as unhas cortadas muito rentes, quando ele lhe dera os 13,30 francos contados para a gramática persa, moeda por moeda. Tem certeza de que quer ir para lá? Perguntara. É tão longe, longe de tudo a que estamos acostumados. As letras, elas são tão diferentes, nem parecem letras. Nós nem saberemos mais nada sobre você. Quando Gregórios lhe devolveu o dinheiro, o pai, com a mão grande, acariciara seu cabelo. Aquela mão que só muito raramente tinha coragem de fazer carinho.
O pai de Eva, a incrível, o velho von Muralt, era juiz. Na festa da filha, aparecera rapidamente. Era um gigante. Como teria sido, pensou Gregórios, se ele próprio tivesse sido criado como filho de um juiz severo e torturado por dores, e uma mãe ambiciosa que vivia sua vida na vida do filho idolatrado? Será que ele, apesar disso, poderia ter se tornado Mundus? Mundus, o papiro? Seria possível saber isso? Quando Gregório saiu do ar frio da noite e voltou para a casa aquecida, ficou tonto. Sentou-se na mesma poltrona de antes e esperou que a vertigem passasse. Não surpreende, considerando quanta coisa mudou na sua vida em tão pouco tempo, dissera Mariana a essa. Um tumor provocaria outras perturbações completamente diferentes. Ele baniu a voz da médica da sua cabeça e continuou a ler. Minha primeira grande decepção contigo foi que não quisesse escutar nenhuma das perguntas que me preocupavam em relação à profissão do papai. Perguntei-me, tu te declaras incapaz, na condição de mulher subalterna num país atrasado, de refletir sobre o assunto? Porque o direito e o tribunal eram coisas que só interessavam aos homens? Ou terá sido ainda pior, que simplesmente não tivesses perguntas ou dúvidas em relação à profissão do papai? Que o destino das pessoas em Tarrafal simplesmente não te ocupava? Por que não obrigaste o papai a conversar conosco, em vez de ser apenas um monumento de advertência? Estavas contente com o poder que assim ganhaste? Tu eras uma virtuose da cumplicidade muda e nunca assumida com os teus filhos. E virtuosa foste também como mediadora diplomática entre o papai e nós. Este papel te agradava, e não foi sem vaidade que o cumpriste. Terá sido essa a tua vingança pelo reduzido espaço de manobra que o casamento te permitiu? A recompensa para a falta de reconhecimento social e a carga que as dores do papai representavam? Por que deste o braço a torcer a cada contradição com que eu te confrontei? Por que não aguentaste, ensinando-me, assim, a suportar os conflitos? Assim, em vez de aprendê-lo de um modo lúdico, com um piscar de olhos, tive que adquirir esta capacidade à custa de muito esforço, como que através de um manual, com uma minúcia rancorosa, que muitas vezes fez com que eu perdesse a medida e exagerasse. Por que me sobrecarregaste com a hipoteca da tua preferência? Por que papai e tu esperaram tão pouco de Adriana e Melody? Por que não sentiram a humilhação subjacente a essa falta de confiança? Mas seria injusto, mamãe, se isso fosse tudo o que quero te dizer na despedida. Nos 6 anos depois do falecimento do papai, consegui me relacionar contigo com outros sentimentos e fiquei feliz ao perceber que eles existiam. Ao te ver junto à sua sepultura, o olhar perdido, fiquei profundamente comovido e me senti contente por existirem costumes religiosos nos quais te sentiste acolhida. Fiquei mais feliz ainda quando se fizeram notar em ti os primeiros sinais de libertação, que, aliás,
surgiram bem mais rapidamente do que eu esperava. Foi como se estivesses acordando pela primeira vez para uma vida própria. No primeiro ano vieste frequentemente nos visitar na Casa Azul e Fátima chegou a temer que te apoiarias demasiadamente em mim, em nós. Mas não. No momento em que a estrutura mestra da tua vida ruiu, a estrutura que havia definido o jogo de forças interiores, pareceu que descobriste aquilo que o casamento precoce impediu. Uma vida própria, além do papel dentro da família. Começaste a perguntar por livros e os folheaste como uma aluna curiosa, desajeitada, inexperiente, porém com olhos brilhantes. Certa vez te vi, sem que o percebesses, na livraria, em frente a uma estante, um livro aberto na mão. Nesse instante te amei, mãe, e senti-me tentado a me aproximar de ti. Mas teria sido a decisão errada. Terias voltado para a vida antiga. Dá o que pensar, né, gente? Dá muito o que pensar. Então é isso. Mais um capítulo do nosso livro. Mais temas para as nossas reflexões, não é? Nós vamos ficar experts em refletir sobre temas tão profundos. Bom, né? Tá bom? Então, amanhã nós voltamos para mais um capítulo, encerrando a nossa semana, né? Tá bom? Não esqueçam daqueles pedidos que sempre eu faço, tá? Deixa o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever, não custa nada, é de graça. É só clicar ali, inscrever-se, clicar no sininho para que as notificações cheguem até você. Se possível, comente com seus contatos, com seus familiares, seus amigos sobre esse canal. Tá bom? Quem sabe eles também se interessam e se achegam até aqui. Não é mesmo? Tá bom? Muito obrigada, viu? E até amanhã. Um abraço para você.